Olá, você que está aqui me assistindo para mais um informativo tributário. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Nós vamos para o informativo tributário, o primeiro informativo tributário semanal do mês de abril, ok? Se você assistir esse vídeo, gostar, achar que esse vídeo agregou informação, que esse vídeo realmente teve alguma utilidade informativa, que o fim aqui é realmente proposto, o fim proposto é de informar, clique demonstrando a sua manifestação positiva por meio do like e se inscreva ao final no nosso canal, ok? Vamos lá. Eu começo, o informativo de hoje vai ser menor, porque nós temos um número menor de notícias, eu consegui agregar essas notícias na forma de blocos temáticos, ou seja, sobre o mesmo assunto, várias notícias, tá bom? Eu começo o informativo fazendo uma retificação com relação ao informativo anterior, onde nós dissemos que o benefício que o benefício complementar, né, que o governo pagaria aos salários seria de 2 salários mínimos, né? Até 2 salários mínimos, haveria um teto de até 2 salários mínimos. Isso fica retificado para 3 salários mínimos. Por quê? De uma semana para outra acontecem coisas, né? Acontecem muitos fatos, muitos fatos aconteceram da semana passada para cá. E o governo resolveu aumentar de 2 para 3. Então fica retificada essa informação inicial. Vamos então às informações do informativo propriamente dito, as informações contidas aqui. Olha, prorrogação de tributos, várias, né? Várias prorrogações de tributos. Então vamos começar aqui, prorrogação de tributos por meio da portaria 139, de 3 de abril de 2020, e da instrução normativa 1732, também do dia 3 de abril de 2020. O que elas dizem? Olha, vamos começar primeiro com a portaria 139 do dia 3 de abril de 2020 aqui, que está constando, seria a data da portaria. Essa aqui, a portaria 139, prorrogou a contribuição patronal e a contribuição do empregado doméstico, com datas de vencimentos de março e abril, perdão, datas de vencimentos de março e abril para julho e setembro, tá? E fez a mesma coisa com relação ao PIS, PASEP e COFINS, com as mesmas datas, de março e abril, prorrogou para julho e setembro. Lembrando que é uma prorrogação, então, quando chegar julho e setembro, vai ter aí vai ter que se fazer um pagamento acumulado desses meses que foram prorrogados, mais os respectivos meses, né? Aqui dentro do calendário normal. Bom, eu não sei, esperamos que até lá as empresas consigam ter uma capacidade econômica para fazer esse pagamento aí, de certa forma, acumulado em virtude dessa prorrogação que está ocorrendo, tá? Essa foi a portaria 139. Agora vamos para a instrução normativa 1932. Ela prorroga o prazo de apresentação da declaração de débitos e créditos tributários, a DCTF, e da escrituração digital e da escrituração fiscal digital da contribuição para o PIS/PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social e da contribuição previdenciária sobre a receita e a EFD contribuições, tá? E aí quais são as datas? Bom, os vencimentos que ocorreriam para a DCFT até o 15º dia útil, né, de abril, maio e junho, ficam para o 15º dia útil de julho. E isso é com relação à DCFT, com relação à escrituração fiscal digital da contribuição para o PIS, ou seja, as restantes, então, que são escrituração fiscal da contribuição digital para o PIS/PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social e da contribuição previdenciária sobre a receita, a EFD contribuições, essas que estavam com vencimentos para o 10º dia útil de abril, maio e junho, vai para o 10º dia útil de julho, tá? Então, aí tem uma diferençazinha. A primeira, DCFT, 15º dia útil de julho. As demais, 10º dia útil de julho, ok?
Bom, mais prorrogações, né? Essas prorrogações já foram lidas. O que mais? O imposto de renda, né? Essa prorrogação foi muito pedida, muito aguardada. A declaração do imposto de renda o governo acatou, vai ser prorrogada a declaração do imposto de renda, né? E está mantida o calendário de restituição, porque aí se cogitou o seguinte: olha, mas o governo ele vai prorrogar, postergar, né, a declaração do imposto de renda, mas algumas pessoas cogitaram, mas então ele vai demorar mais para fazer restituição. Segundo o governo, não, ele prorroga, mas mantém o calendário de restituição, né? Vamos aguardar. A prorrogação foi para junho, não é isso? Deixa eu ler a notícia completa aqui, para não pular partes. E o calendário foi mantido. Qual que é o calendário de restituição? Ele começa em maio de 2020 e vai até setembro de 2020. Este é o calendário que foi divulgado. Só que nós temos um probleminha. O governo está prometendo, né, manter este calendário que, como eu disse, ele vai de maio, então ele pega maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020 e jogou a declaração para junho. Ele prorroga a declaração até o dia 30 de junho, não é isso? Salvo engano, pelo que está aqui na notícia. Só que aí o problema que eu vejo nós temos aqui 2 meses que ainda vai ter declaração e ele já vai estar restituindo. Bom, vamos ver se o governo consegue manter a capacidade da restituição, né? É isso mesmo, o imposto de renda agora será no dia 30 de junho. O imposto de renda será dia 30 de junho, tá? Pela medida, mas o governo manteve o calendário de restituição. E aí nós temos maio e junho como 2 meses de restituição, que seriam, a restituição viria em tese nesses 2 meses antes de se encerrar a declaração. Esse é o meu questionamento. Vamos ver se o governo mantém o calendário de restituição. Essa questão das prorrogações, né, suscita aí uma questão sobre prescrição. Se é prorrogado o prazo de vencimento, se o prazo prescricional também se prorroga. Ainda não temos uma resposta judicial ou administrativa a respeito dessa questão. Vamos ter que aguardar, tá? Tributos estaduais e municipais. Então vamos lá. Olha, também prorrogação. Essa aqui também, eu acho que junto com o imposto de renda era uma das mais aguardadas, né? A prorrogação do ICMS e do ISS no Simples, no âmbito do Simples Nacional e do microempreendedor individual. As regras são um pouquinho diferentes para o microempreendedor individual e para o Simples. Bom, para o microempreendedor individual, tanto o ICMS quanto o INSS e o ISS, eles ficam prorrogados com uma data de 6 meses. Então, todos esses que eu falei, ICMS, INSS e ISS, fica prorrogado para 6 meses. Então, o que venceria no dia 20 de abril vai ficar para 20 de outubro, né? O período de apuração em abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio, vai ficar para 20 de novembro. E o vencimento de maio, o período de apuração de maio, perdão, com vencimento original em 22 de junho, esse fica para 21 de dezembro, é o que está aqui na reportagem, né? Agora, isso é com relação ao microempreendedor individual. Agora eu vou ler com relação às empresas do Simples, micro e pequenas empresas, não é isso? Então, para o Simples, a regra é diferente, porque o ISS, o ICMS e o ISS têm uma prorrogação de apenas 3 meses e não 6 meses, como é no caso do microempreendedor individual. Então, para empresas do Simples, a prorrogação do ICMS e do ISS foi de 3 meses, jogando aí a apuração de março de 2020, que deveria ser paga em 20 de abril de 2020, para 20 de julho de 2020. E a apuração de abril, com vencimento no dia 20 de maio, para o dia 20 de agosto. Ok? Basicamente, essa prorrogação. Mais uma prorrogação aqui,
Essa é por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, parcelamento simplificado. Eu vou ler. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adiou para 2021 o aumento da parcela mínima vigente no parcelamento simplificado instituído pela Lei 10.522 de 2002. O programa que permite que débitos de até 1 milhão inscritos na dívida ativa da União, que nunca foram parcelados, antes sejam pagos em até 60 mensalidades, ou seja, no máximo em 5 anos. Isso está na Portaria 8792 de 2020, ok? Portaria 8792 de 2020. Quem tem intenção de fazer um parcelamento nessas condições aí, é interessante verificar, né? Mas adiamentos aqui também por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu vou ler a notícia. Cobrança de devedores de autarquias e fundações federais é suspensa por 90 dias. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia da União, suspendeu por 90 dias cobranças de devedores de autarquias e fundações federais. Então, os devedores também de autarquias e fundações federais, está suspenso por 90 dias, né? As cobranças aí desses créditos tributários, ok? Ou não tributários, né? Depende do caso, tá? O que mais que nós temos aí? Que pode vir como projeto futuro. Projeto futuro, nós temos aqui, ó. Câmara dos Deputados aprova suspensão da contribuição previdenciária patronal. Existe um projeto tramitando nesse sentido para a suspensão da contribuição previdenciária patronal. Trata-se do projeto de lei número 985 de 2020, que suspende por até 3 meses o pagamento de contribuição previdenciária patronal e proíbe, a aplicação da multa pela falta de entrega de declarações e documentos fiscais. Agora a matéria segue para o Senado. Vamos acompanhar aí, né? Se de fato vai se confirmar se esse projeto de lei realmente vira lei, não é isso? Vamos lá. Interessantíssima esta notícia que eu vou ler agora. Uma das mais interessantes deste informativo e das que eu já consegui veicular aqui, ok? Veja, olha, uma pesquisa inédita aqui feita pelo Núcleo de Tributação do Centro de Regulação e Democracia do INSPER. Interessantíssima essa pesquisa. Por que essa pesquisa é interessantíssima e inédita? Porque essa pesquisa levantou o quê? Quais são as principais medidas adotadas por 43 países, medidas tributárias, para o combate do coronavírus, separando por temas, aonde que houve maior intervenção do Estado, aonde que houve menor intervenção do Estado. Olha que interessante. Essa pesquisa, imagina o trabalho que deve ter dado fazer uma pesquisa dessa. Então, merece ser lida na íntegra. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui no informativo, senão tomaria muito do tempo, né? Mas eu vou ler aqui o resumo que foi publicado. Veja que interessante. Então, olha só. Ó, as principais medidas dizem respeito à renda, tributo, a questão da renda das pessoas e, por conseguinte, questões relacionadas ao imposto de renda. Isso ocupou 39,8% das medidas. Isso equivale, né? Essas medidas tomadas no âmbito da renda, imposto de renda, equivale a 39,8% das medidas que foram tomadas por 43 países afetados pelo coronavírus. Medidas sobre o consumo representam 36,7%. Então, as duas juntas, a maioria, vão representar mais de 70%, ok? Diversos, 11,4%. Folha de salários, 9%. Patrimônio, 1,8%. Regime aduaneiro, 1,2%. Tá? Aí aqui, logo em seguida, ele traz tipos de medidas. Essas foram as medidas tributárias que eu li agora, dos países considerados por categoria de tributo. Então, sobre o imposto de renda, sobre impostos incidentes sobre o consumo, impostos diversos, folhas de salários, impostos incidentes sobre folha de salário, sobre patrimônio, sobre aduaneiros, né? Importação e exportação. Agora, tipos de medidas tributárias adotadas nos países considerados. Olha que interessante. O adiamento, o diferimento de tributos foi a principal delas. E o mais interessante é que essa pesquisa confirma o que tem aqui no informativo. A maioria das notícias que eu veiculei
Nesse informativo eu parei para perceber isso, mas acredito que as demais também, a maioria das notícias estão relacionadas a adiamento, postergação, prorrogação de tributos. Isso respondeu por 50% das medidas adotadas nos países atingidos pelo coronavírus. 50% foi relacionado a adiamento do pagamento de tributo, prorrogação. Depois, 15,7% redução de carga tributária. Me parece que aqui o Brasil pode ir na contramão, né? Diferimento de obrigação tributária. Lembra? Nós comentamos no informativo passado, salvo engano, o estado de Goiás fez isso. Então, adiamento, prorrogação de obrigação tributária acessória, 11,4%. Tá? Redução de encargos moratórios, 9,6%. Outras medidas, 7,8%. Devolução de tributos, 5,4%. Interessante, né? A pesquisa merece ser lida na íntegra, tá? Porque ela traz informações que, a meu ver, são de primeira relevância aqui neste momento. Ok? Vamos lá. Receita Federal regulamenta a utilização de documentos digitais. Olha que notícia interessante, né? E eu acredito que num momento como esse, você lidar com poder, os advogados e todos aqueles contadores, os operadores do direito tributário de forma mais imediata, poder trabalhar com essa questão do documento fiscal deve ser um alívio, né? Repartições fechadas e tudo mais. Sem contar a praticidade, sem contar a agilidade. Então, a Receita regulamentou esse uso, né, dos documentos fiscais. Já havia um decreto, na verdade, publicado no dia 19/3, que é o decreto 10.278, tá? Só que isso foi regulamentado de uma forma mais pormenorizada, né? A entrega de documentos fiscais aí, digitais, e não há como negar, né, que existe a influência do coronavírus, é inegável. No momento desse, é inegável que o coronavírus levou a essa situação, ok? Especificamente sobre o coronavírus, o governo também tem portarias, a 543 de 2020, em que a Receita Federal do Brasil suspende prazos processuais, salvo engano, já comentamos dela, e a 555 de 2020, que prorroga a validade de certidões negativas por 90 dias. Acho que também nós comentamos sobre ambos. Tá? Então é interessante saber os requisitos, né? A questão de chaves públicas aqui. Eu não vou ler toda a reportagem fala sobre questão de chaves públicas, tem que ter o certificado digital e tudo mais. Mas é interessante se informar a respeito disso, contadores e todos aqueles aqui prestam algum tipo de, por exemplo, consultoria na área tributária. Eu acho que vai facilitar muito, né? Olha, eu estou trabalhando aqui em regime de home office, sim, o processo eletrônico ajuda muito. Se não fosse o processo eletrônico, nossa, seria complicado, porque eu trabalho com um sistema eletrônico que não é o PJE, é um sistema bom. Então, ajuda muito. O sistema eletrônico ajuda muito para você fazer um trabalho de home office que nós não estávamos habituados com isso, né? Nós não tínhamos sequer cultura, até porque pegou todo mundo de surpresa essa questão do coronavírus. Bom, uma notícia que foi muito destaque nessa semana, que foi a liberação do FGTS, um trabalhador, uma decisão de uma desembargadora, né, do Tribunal Regional do Trabalho, permitiu aí, do Rio de Janeiro, no caso, permitiu o saque do FGTS em estado de calamidade pública, tá? Muitos disseram aqui nos comentários a essa notícia que não havia relação com o coronavírus, a decisão dela. Bom, há sim, tá? Ainda que indireta, existe sim, porque eu tive o cuidado de pegar aqui o despacho da desembargadora, a doutora Raquel de Oliveira Maciel. Olha o que ela diz. Tendo em vista que o FGTS é direito dos trabalhadores nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal, que é o artigo 20, inciso 16, a linha A da Lei 8.036 de 90, que é a do FGTS, autoriza a movimentação da conta de FGTS dos trabalhadores residentes em áreas de calamidade pública, ponto e vírgula, que o Decreto Legislativo 620 reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19. Então, o que ela fez? Olha, o raciocínio dela foi o seguinte, a lei do FGTS permite
o saque do FGTS em caso de calamidade pública. Nós estamos num caso de calamidade pública, tendo em vista que já existe um decreto declarando isso, em virtude do coronavírus. Então, está autorizado o saque da FGTS. Pronto, bem simples. Aqui é um despacho de um parágrafo, né? Então, assim, a decisão relativamente simples, né? E serviu aí para que a pessoa possa ter acesso ao FGTS num momento tão complicado como esse. Será que virão outros pedidos? Essa é a grande pergunta. Vamos aguardar. Destaque, sim, a MP 936, que é a MP que mexe no contrato de trabalho, né? Infelizmente, mexeu de uma forma ruim, a nosso ver. Nós falamos aqui desde o primeiro informativo sobre essa questão, desde quando começou essa questão do coronavírus, nós falamos, né? Que o Brasil está na contramão do mundo, reduzindo salários, a redução aqui pode chegar a 70%, né? E aí o governo entraria com uma complementação de até 3 salários mínimos, né? Com teto de 3 salários mínimos, você vai depender muito aí da remuneração do empregado, né? Sabemos aí que existe uma média de remuneração no Brasil em torno de 2.000 e alguma coisa, 2.000 e pouco. Mas olha, num momento como esse, será que não é pior você tirar a renda das pessoas? Mas é para manter o emprego. Bom, aí é uma discussão que o meio político vai estar com um abacaxi muito grande nas mãos, na minha opinião, e que já foi judicializada, né? A MP 936 já foi judicializada, o partido aqui, a Rede, né? Rede Sustentabilidade, entrou com uma ADIM questionando que essa medida provisória viola o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Então vamos ter que aguardar os desdobramentos aí, ok? Esta medida provisória foi muito veiculada, né, ao longo dessa semana aí, por mexer numa questão que é essencial, que é a remuneração do trabalhador, num momento tão difícil como esse. Nós já dissemos nos outros informativos, não concordamos com redução salarial de nenhum trabalhador, seja público ou privado, mas infelizmente foi adotado fizeram uma escolha. Vamos ver os desdobramentos do questionamento judicial, ok? Vamos aguardar, vamos acompanhar aí. Olha, e aí quais são... Essa MP tem algum desdobramento tributário? Sim, tem. Ela diz o seguinte, olha, lá no parágrafo 5º do artigo 8º, e depois, na sequência aqui, ó, em razão do parágrafo 1º do artigo 9º, o que ela trata, olha como é que mudou a nomenclatura. A empresa reduz de 70% para 30% a remuneração do trabalhador, só que a medida provisória não está tratando isso como salário, mas como ajuda compensatória, sobre a qual não poderia incidir o imposto de renda. Então ela trata como se fosse uma compensação, uma compensação, é o que diz aqui mesmo. Ó. Eu vou ler aqui. Então, estou lendo, parágrafo 1º do artigo 9º, a ajuda compensatória mensal deverá ter valor definido no acordo individual, pactuado ou em negociação coletiva, tem natureza indenizatória. Ele vai falar expressamente aqui sobre a questão tributária. Não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado. Não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Então, ele fala que não incide imposto de renda e nem contribuição previdenciária. E chama essa questão aí, os 30%, de uma ajuda compensatória. O que, olha, dá mais pano para manga, vamos dizer assim, no questionamento judicial, né? Porque se está dizendo que se a medida provisória está dizendo que isso não é salário, é um prato cheio. Os advogados vão alegar o seguinte, assim, de forma até coerente, né? Que foi tirado 100% do salário. E aí que você deu 30% de ajuda compensatória. Não integrará a base de cálculo do valor devido ao FGTS. Poderá ser excluída do lucro líquido. Então, essa parte aqui que seria a repercussão tributária, além da questão do imposto de renda e da previdência, que é tributária também.
poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então, no caso das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, elas podem excluir da base de cálculo, né, do lucro líquido para fins de compensação do imposto de renda, elas podem abater esses 30%. Bom, se pode abater, se isso vai ser de forma simples ou em dobro, eu acho que nós vamos ter que aguardar. Mas aqui fala, pelo menos de forma simples, pode abater, ok? Esse valor pode ser abatido aí da base de cálculo para empresas do lucro real, tá? E aí, aqui no início da reportagem, tem se refere a isso. Não, aqui é outra questão. Então, ela tem essa... Não vou ler aqui para não falar besteira diante de vocês, tá? Então, pode ser abatido e não integra, não pode incidir nem imposto de renda, nem previdência, e a empresa pode abater, tá? As empresas que operam pelo lucro real. Vamos aguardar aí, né, os desdobramentos. Eu acredito, não sei, mas que dependendo do que o Supremo julgar, a ação que o Supremo julga lá na ADIM, interposta pelo Rede ou outros mais que tiverem por aí, o que eles decidirem lá sobre a questão trabalhista pode ter alguma repercussão aqui na questão tributária, não sei, vamos aguardar, tá? Bom, agora notícias do Judiciário, vejam. Olha, Gilmar Mendes suspende lei que aumentou limite de renda para acesso ao benefício de prestação continuada. Era esperado, né? Nós acompanhamos toda essa novela aqui, nós demos cobertura a toda essa novela do benefício de prestação continuada, quando foi vetado, por que foi, o limite que foi, para quanto que foi aumentado, e dissemos, olha, não, o Congresso não indicou a fonte de custeio, né? Agora, adivinha qual foi o fundamento da liminar aqui, da medida concedida pelo ministro Gilmar Mendes, para suspender os efeitos? Não houve indicação da fonte de custeio. Então vamos lá, ó. Na decisão desta sexta-feira, dia 3/4, o ministro aponta que enquanto não houver indicação da fonte de custeio, não será possível viabilizar a norma. O benefício de prestação continuada tinha sido elevado de 265,25 para 522,50, ok? Porém, nós temos essas exigências fiscais, né, da Constituição, da própria Constituição Federal, que exige a fonte de custeio, e também da lei de responsabilidade fiscal, né? Tem essa questão fiscal. Então, vamos ver aí quais serão os próximos desdobramentos. O ministro Barroso afasta ICMS sobre importação de veículo para uso próprio em Santa Catarina. Aqui o tribunal, o STF já tem uma jurisprudência. Agora, esse caso ele é interessante pelo seguinte: o STF entende que a edição de lei que cobra o ICMS do importador para uso próprio, ela tem que ser após a emenda constitucional, tem que ser editada após a emenda constitucional e também após a Lei Complementar número 114 de 2002. Olha, eu vou ler aqui, ó. Na decisão, o ministro lembrou que o Supremo já definiu que a cobrança do ICMS importação, instituído pela emenda constitucional número 33 de 2001, só é legítima se a lei estadual for posterior à emenda e à edição da lei complementar número 114 de 2002. No caso da lei catarinense, a lei 12.498 de 2002, explicou o ministro na decisão que, apesar de ter sido editada após a emenda Constitucional 33 de 2001, ela era anterior à Lei Complementar 114 de 2002. E aí, então, portanto, caiu na jurisprudência já pacificada do STF que não pode ser cobrado neste caso, né? O que não vale para outros casos. Cada caso é um caso, né? CNJ aprova recomendação para tribunais sobre recuperação judicial. Então, o CNJ aprovou uma recomendação para os tribunais na questão da recuperação judicial, e eu acho que depois que nós passarmos aí dessa crise do coronavírus, uma crise econômica, uma crise sanitária, olha, os magistrados que trabalham nessa área tendem a ter um volume maior de trabalho, né? Porque empresas fatalmente vão se encontrar em situações
difíceis economicamente. E aí, dentre as recomendações, eu vou ler rapidamente: priorizar a análise e decisão sobre levantamento de valores em favor dos credores ou empresas recuperandas. Essa é a de número A. De número B, suspender assembleias gerais de credores presenciais, né? Questão sanitária. Prorrogar o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei de Falências quando houver a necessidade de adiar a Assembleia Geral de Credores. Autorizar a apresentação do plano de recuperação modificativo, né, quando comprovada a diminuição na capacidade de cumprimento das obrigações em decorrência da pandemia do Covid-19. Determinar aos administradores judiciais que continuem a promover fiscalização das atividades das empresas recuperandas de forma virtual ou remota. Avaliar com cautela o deferimento de medidas cautelares de urgência, despejo por falta de pagamento e ato executivo de natureza patrimonial em ação judicial que demandem obrigações inadimplidas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020. Então, recomendações aí no âmbito de falência e recuperação judicial para os magistrados que atuam nessa área, né, tendo em vista que acho que a principal delas é essa questão de verificar o plano, né, o plano de recuperação em virtude de uma redução na capacidade de pagamento provocada pelo coronavírus. Ministro afasta exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e LDO para viabilizar programas de combate ao coronavírus, né? Aqui é uma ação que o governo foi, né? O governo foi junto ao STF para flexibilizar os rigores da responsabilidade fiscal, tendo em vista que é impossível você cumprir metas fiscais de responsabilidade fiscal quando o Estado está tendo que gastar, segundo o ministro Guedes. Na semana passada nós falamos 700 bilhões, ele já agora, esse valor já foi para 800 bilhões, num prazo de 3 meses, né? Para um país aí como o Brasil, altamente endividado e pobre, realmente fica difícil você cumprir a meta fiscal. Isso foi uma tônica, né? Aqui nos demais informativos eu falei sobre isso, né? Nos outros países também se pediu relaxamento de metas fiscais, até na Alemanha, que tinha uma meta de 0,35% de déficit, que é praticamente nada, né? Perto do que se tem hoje aí em relação aos outros países. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele defere essa medida aqui, né, afastando a ADI número 6357. Ele defere aqui, ó, os dispositivos exigem para aumento de gastos tributários indiretos e despesas obrigatórias de caráter continuado as estimativas de impacto orçamentário financeiro e a compatibilidade com a LDO, além de demonstração de origem dos recursos e tudo mais. Ele afasta esse rigor, tendo em vista que quanto é que o governo, por exemplo, vai gastar com o coronavírus. Ele estimou 800 bilhões em 3 meses, pode ser mais. Então, realmente, você sai do âmbito da previsibilidade, você sai do âmbito da normalidade, né? Você tem uma circunstância de caráter excepcional aqui que justifica o afastamento dessas exigências, né? De demonstrar adequação orçamentária, de demonstrar a origem de recursos e tudo mais. Ok? Então, é uma justificativa plausível. Aqui foram afastados os artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 114 caput e parágrafo 14 da LDO de 2020. Certo? Vamos para a próxima notícia. Aqui, judiciário encerrado. Vou deixar aqui. Vamos lá. Eu já estou aqui com 33 minutos. Vamos lá, mas eu prometo aqui que vou tentar ser o mais sintético. O poder de síntese para nós é difícil, né? O pessoal do direito a gente tem o costume de falar muito. PEC de número 10 de 2020, também chamada de PEC do Orçamento de Guerra em segundo turno, não é isso? Olha só, essa PEC foi aprovada, foi parcialmente aprovada, vamos dizer assim, né? Porque ela ainda está tramitando na Câmara dos Deputados, não é isso? A proposta de autoria do presidente da Câmara, né? E foi aprovada. Bom, e o que ela tem de questão tributária ou fiscal? Tem sim, ó. Olha o que ela diz aqui, ó. Eventuais conflitos federativos decorrentes de atos do Poder Executivo relacionados à calamidade pública serão resolvidos exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, já mudou aqui uma questão de competência, né? E a chamada regra de ouro, ela muda a chamada regra de ouro, de que forma?
A proposta dispensa ainda o Executivo de pedir ao Congresso Nacional autorização para emitir títulos da dívida pública que viola a chamada regra de ouro. Isso será válido enquanto durar o estado de calamidade pública. Essa regra, a regra de ouro, proíbe a realização de operações de crédito, emissão de títulos, com valor que supere as despesas de capital, entre parênteses, investimentos e amortizações. Então, a regra de ouro está mitigada, né? Tendo em vista aí a circunstância do coronavírus, uma circunstância excepcional, não é isso? Pois bem, essa regra de ouro restou aí afastada e mitigada, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente vê o seguinte, que o Banco Central também recebeu autorização para emissão de títulos da dívida pública, e aí é preocupante, né? Mas ao mesmo tempo necessário. Não sei se é necessário, mas que é preocupante, sim. A necessidade cabe ao governo avaliar. Por quê que é preocupante? Porque aqui, se o governo está pedindo uma autorização para emissão de títulos da dívida pública, afastando essa regra, a chamada regra de ouro, a indicação é que o governo, pelo menos uma parte desse dinheiro que está sendo desembolsado, que é um valor alto, o governo indica, ou o governo aponta que uma parte disso vai ser usado, ele vai emitir títulos da dívida pública, né? Para ressarcir, para se capitalizar, né? Para ter recursos para investir na crise, o que vai levar a um aumento da dívida pública, que já está em 75,5%. A situação já não era boa antes do coronavírus, então agora tende a piorar, um problemão. Como se inscrever no auxílio do benefício de R$600 que será dado pelo governo? Rapidamente vou falar das regras, né? O governo definiu, demorei umas 2 semanas, mas como eu disse, tem que ter um pouco de paciência, é um prazo, né? Demanda um trâmite legislativo, então demandou esse prazo. Mas o governo está prometendo que a partir de terça-feira as pessoas vão poder baixar um aplicativo no seu celular. Quem não tiver celular pode fazer o cadastro por telefone e também tem um cadastro único do governo que já existe, né? Então vou ler rapidamente a notícia aqui que diz o seguinte: para receber o auxílio de R$600 liberado pelo governo federal, o trabalhador informal precisa estar inscrito no cadastro único, mas quem não tiver pode baixar o aplicativo pelo celular ou por telefone, quem não tiver o celular, né? O Brasil é curioso, nós temos mais celulares do que população. O número de celulares é maior do que o de população no Brasil. Então, aqui, as regras são as seguintes, eu vou falar rapidamente, né? Trabalhadores que cumpram pelo menos uma dessas condições: ser microempreendedor individual, ser contribuinte individual facultativo do regime geral de previdência, ser trabalhador informal inscrito no cadastro único, ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020, ter mais de 18 anos, família com renda mensal até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de 3 salários mínimos, não ter tido rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.559. Tá? Pode ser que tenha algum requisito a mais que eu não falei aqui? Pode. As reportagens às vezes não cobrem tudo. Tá? Então, você aí que acredita que tem esse benefício, é bom se informar, né? E se vai ter um atendimento por telefone, eu acredito que fique mais fácil, né? Para aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar com o celular, talvez idosos, não sei. Tem pessoas assim, né? Vamos à próxima notícia. Sim, aqui é com relação à redução de IPI e IOF, né? Houve uma redução de IPI e de IOF ligados, no caso do IPI, né? Ligados a produtos hospitalares. E quais foram? Tem um código da tabela do IPI, que eu não vou ler, mas vou ler de forma genérica. Artigos de laboratório ou de farmácia, essa é a redução do IPI, foi zerado o IPI. Luvas, milenes, deixa eu ver se aqui é milenes, luvas, mitênis, desculpa, eu não sei o que é. Luvas, mitênis e semelhantes, exceto para cirurgia. Alguma coisa na área, insumo da área médica, né? Termômetros clínicos também, ok? Este é o decreto 10.302 do dia 1º de abril de 2020, tá? Que fez a redução do IPI. A redução do IOF é o decreto 10.305 do mesmo dia, 1º de abril de 2020. Também zerou o IOF em algumas operações, aqui o decreto diz, não são todas, em algumas, tá? De 0,38%. E o adicional que havia em algumas operações também, de 0,38% aqui, pelo que eu pude ler.
Empresas usam nova tese de pedidos de suspensão de ICMS. Nós comentamos no informativo passado sobre a portaria 12 de 2012, que ainda está em vigor, né? Porém, esta portaria, ela não falava sobre tributos estaduais, né? Ela falava genericamente, acho que era mais sobre tributos federais, não me recordo bem aqui, mas nós fizemos uma abordagem sobre ela. O que está sendo pedido agora é com base, uma nova tese, baseia-se no convênio 169 de 2017, que também equivaleria à portaria de número 12, mas voltada para o ICMS, tá? Então, aí estão pedindo liminares para a prorrogação dos prazos de pagamento, entre liminar vai, liminar vem, umas são deferidas, outras não. Vamos aguardar aí os desdobramentos, tá? Aqui, para terminar, acompanhe o seu estado, acompanhe o seu município, ou estados ou municípios, né, dependendo de empresa que tem atuação em mais de um. Eu estou vendo aqui o que eu vi nessa semana. Paraná anunciou incentivos fiscais tributários, mais tributários, né, que é o que interessa aqui, prorrogação e tudo mais. O Paraná anunciou 1 bilhão, prorrogação do prazo para pagamento do ICMS. Eu tinha falado a semana passada do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também anunciou, já tem a notícia disponível na internet com relação a ICMS para o setor calçadista de calçados. O que eu vi também? Santos, prorrogação do prazo para pagamento de obrigações tributárias. É isso. Tem mais? Pode ser que tenha alguma que eu não falei aqui? Muito provavelmente sim. Por quê? Porque não dá para abranger todo o território nacional, com mais de 5 mil municípios, né? E mais de 20 estados da federação, mais o Distrito Federal. Então, é interessante que você acompanhe aí o seu estado e o seu município. Eu agradeço imensamente, 41 minutos. Eu agradeço imensamente você que ficou até aqui. Se você acha que esse informativo agregou algum tipo de valor, você se inscreva no canal, por favor. É um pedido, né? Você manifeste aí, dê o seu like, manifestando que esse informativo aqui tem um conteúdo que agregou valor, que serviu para as informações foram úteis de alguma forma. Eu agradeço imensamente que possamos aí essa crise superá-la e a cada informativo estejamos mais próximos, o informativo é semanal, estejamos mais próximos do fim desta crise, ok? Eu agradeço mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo informativo. Obrigado.